Deus, amém? Deus tem uma palavra ao seu coração hoje. Domingo passado, nós ministramos sobre a importância da gente ter revelação da graça. E Jesus disse que é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Amém? Já ouviu esse ditado? Diga assim, é pelo fruto que se conhece a árvore. Jesus disse isso para que nós não fôssemos enganados pelos falsos profetas. Porque ele disse, olha, nos últimos dias, muitos virão em meu nome, farão coisas extraordinárias. Mas Jesus disse, olha, não se impressione com a forma, não se impressione com a fala, não se impressione com aquilo que é externo, não se impressione com aquilo que os teus olhos veem de forma natural, mas olhe os frutos espirituais, amém? Frutos são inquestionáveis. Você pode questionar a vida de alguém por muito tempo, mas você não pode questionar os frutos que ele gera, os frutos que uma pessoa gera, os frutos que o ministério gera. Jesus disse que é pelos frutos que nós reconhecemos, porque às vezes a gente olha para as formas, não se encaixa muito bem no nosso perfil. Jesus foi uma assim. Jesus foi rejeitado porque a sua forma não se encaixou no formato religioso da sua época. E se a gente não cuidar, a gente se torna os religiosos dos dias atuais. Nós olhamos para Jesus, olhamos para o seu evangelho e diz, mas isso não encaixa na minha religião. Isso não encaixa na minha crença. Quero dizer para você que é nós que encaixamos nas crenças de Jesus, não eles na nossa, amém? E às vezes as coisas saem totalmente fora daquilo que a gente imaginava. Paulo disse que essas pessoas têm aparência de piedade, parecem espirituais, mas não têm poder nenhum contra o pecado. Amém, queridos? Então, por isso, a gente conhece a árvore pelos frutos, não pela forma. Eu já vi muitas pessoas com aparência de pessoas piedosas e espirituais, mas como disse Jesus, por dentro, lobos devoradores. Mas tem pessoas que eu olhei na sua aparência, de início eu julguei, falo, não é crente, não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus, mas o que estava dentro, e aquilo que manifestou, de fato, tinha a presença de Deus. Por isso que o nosso olhar não pode ser um olhar segundo a carne, não pode ser um olhar segundo as nossas crenças, não pode ser um olhar segundo os nossos gostos, mas segundo o que Jesus é, o que seu evangelho é. Amém, amados? É importante que a gente olhe para os frutos. E quando nós falamos da graça de Deus, quando nós temos revelação da graça de Deus, frutos são manifestados na nossa vida. Frutos são evidenciados na sua vida, na minha vida, no nosso dia a dia. O fundo está alto para mim aqui, eu não sei se é só para mim aqui, se é para o PA, mas pode dar uma diminuidinha aqui para mim. É muito importante que você olhe para a sua vida e veja se os frutos têm sido frutos graciosos. Sabe, quando nós falamos da graça, nós não podemos olhar para ela como uma doutrina. Diga assim, a graça de Deus é o próprio Jesus. Jesus, ele viveu de forma graciosa. Todas as suas ações eram graciosas. Todas as suas atitudes, todos os seus feitos, toda a sua obra foi graciosa. Então, quando nós falamos da graça, nós não estamos falando de uma doutrina, nós estamos falando de um estilo de vida. Nós estamos falando daquilo que Jesus foi. E nós, como cristãos, você é cristão, amém? Amém. Cristão significa pequenos cristos. Alguém que se parece com Cristo. Alguém que é filho de Cristo. Que se parece com Ele. Então, quando nós falamos de ser graciosos, nós estamos falando disso. Porque é fácil a gente olhar para os outros e dizer, esse povo é legalista, esse povo é da lei, esse povo não tem revelação da graça, mas o nosso olhar, irmãos, nunca deve ser para os outros. O olhar tem que ser para nós. Nós nunca devemos olhar para o outro e dizer o outro é idólatra. Não, nós temos que olhar para nós e ver se em alguma área da nossa vida há idolatria. Porque tudo aquilo que Deus não é o centro se torna idolatria. Se tem alguma área da minha vida que Deus está em segundo plano, aquilo está sendo a minha idolatria. Por quê? Idolatria é Deus ficar em segundo lugar. E Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele não aceita um quartinho lá na sua casa
Fala, fica aqui, Jesus, mas você tem um quartinho de outro. Não, hoje Jesus, ele assume a chave e diz, me dá todo o seu coração, toda a sua vida, ou nada. Ele não divide a sua glória. Então é importante a gente olhar para Jesus dessa forma. Ele quer que nós tenhamos uma revelação plena dele. E às vezes a gente fica olhando para os outros. A palavra de Deus diz que nós não devemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas para Cristo Jesus. Amém? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então nós nunca devemos olhar para o outro. Nossa pregação é para o outro, essa palavra é para o outro. Não é para nós. Porque às vezes a gente se converte na graça, mas daqui a pouco a gente cai na lei. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Que Jesus Cristo veio e cumpriu toda a lei. Ele diz, eu não vim revogar a lei. Eu não vim dizer, a lei é ruim. Paulo diz que a lei é boa. Amém, queridos? A lei é boa, mas a lei teve um objetivo. Mostrar a nossa miséria. Mostrar o nosso fracasso. Mostrar o quanto nós precisamos de Cristo. Paulo disse que a lei, ele foi o aio que nos conduziu a Cristo. A palavra aio, dependendo da tradução, ela vai estar traduzida para português, mas a palavra original lá no grego é pedagogos, que é traduzido literalmente para os nossos dias, pedagogo. Só que o pedagogo na época de Jesus não tinha a mesma função que se tem hoje. Hoje o pedagogo, ele é o professor. Não é assim? Quem é formado em pedagogia, ele é um professor de pedagogia. Ele ensina as crianças nas suas primeiras fases. Mas na época de Jesus, o pedagogo não era professor. O pedagogo era aquele que conduzia a criança até o professor. Era alguém que levava a criança, como se fosse o monitor. Era aquele cuidador. O papel dele era pegar a criança e levar diante do professor e auxiliar o professor. Mas quem que era o professor? Não era o pedagogo. Então o que Paulo está dizendo com isso? Olha, a lei nos conduziu a Cristo. Mas a lei não é o professor é Cristo. Amém, amados? Então todo o Antigo Testamento, toda a lei, ela deve ser interpretada à luz de Cristo. Então quando Paulo disse que a lei foi o pedagogo que nos levou a Cristo, ele está dizendo, foi aquele que nos conduziu a Cristo e diz, esse é o professor, ouça ele, o que ele falar, ouça. Então quando nós falamos da graça, nós estamos falando da vida de Jesus, de como que ele viveu, daquilo que ele ensinou. E a graça de Deus, ela se manifesta lá no nosso casamento, no tratar com a esposa, no tratar com o marido. Ela se manifesta lá no seu trabalho, de como você trata os seus empregados, como você trata o seu patrão, como você trata os seus colegas de trabalho. Se manifesta também na escola com os seus colegas. Se manifesta no nosso dia a dia. E se a gente não cuidar, nós estamos o tempo todo sendo pessoas moralistas, legalistas e não estamos parecendo com Jesus. Às vezes nós estamos sendo severos com o nosso filho, não como um ato de amor, de correção, mas nós estamos sendo severos por ser moralistas e legalistas. Não simplesmente porque nós estamos educando, porque a palavra de Deus diz que quem ama, corrige. Amém, irmãos? Nós corrigimos. Mas as nossas atitudes de correções têm que ser sempre filtrada pela graça de Deus, pelo amor de Deus. A palavra nos ensina que toda verdade deve ser dita, mas em amor. Então, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, entendemos isso. Tudo que Jesus fez, por mais que ele falou de forma dura e severa, tudo foi feito com amor. Mesmo Judas o traindo, a Bíblia diz que ele o amou, e o amou até o fim. Amou até o fim, mesmo sabendo que Judas estava traindo, mesmo sabendo que Judas não estava sendo verdadeiro, mesmo sabendo que Judas estava tramando a sua morte. Ele fala que Jesus o amou e o amou até o fim. Então, quando nós falamos da graça, nós estamos falando dessas atitudes. Domingo passado nós falamos sobre isso, que a mulher pecadora, ela amou Jesus, porque ela teve revelação de que ela foi amada pelo Senhor Jesus. Amém? Nós amamos o Senhor, na medida que temos revelação de que nós somos amados por Ele. Se você tem dificuldade de amar o Senhor, você fala, pastor, eu não consigo amar a Deus. É porque você ainda não teve revelação de que você é amado por Ele. Porque se você tiver convicção no teu coração de que você é amado por Ele, vai ser natural amá-lo. Paulo diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro.
Nós falamos também sobre o devedor que foi perdoado. Quem sabe que foi perdoado por Deus, perdoa. Amém? Aquela pessoa que é dura de coração, cheia de rancor, cheia de amargura, não consegue perdoar, porque ela não teve revelação de que ela já foi perdoada por Cristo. Porque quem sabe que foi perdoado por Deus, foi perdoado pelo Senhor Jesus, tudo aquilo que as pessoas lançarem de ofensa, sabe o que vai acontecer? Ela vai perdoar, porque ela vai olhar para ela e vai dizer: o pecado que Deus perdoou em relação a mim é muito maior do que o pecado que essa pessoa cometeu contra mim. Então qual vai ser a lógica natural dela? Eu também tenho que perdoar. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão, é uma questão de revelação. Eu fui muito perdoado, então a lógica natural é: eu também vou perdoar. Amém, queridos? Nós falamos também sobre Zaqueu e como que ele se tornou generoso. Então uma pessoa, quando ela entende que ela é abençoada por Deus, ela se torna generosa. Sabe, as pessoas que não são generosas, no fundo elas dizem: eu não sou uma pessoa abençoada, a minha vida não é uma vida abençoada. Ela não tem revelação de que ela é abençoada pelo Senhor. Ela coloca na mente dela: o dia que o Senhor me abençoar, eu me torno generoso. O dia que o Senhor me abençoar, eu dizimo. O dia que o Senhor me abençoar, eu oferto. O dia que o Senhor me abençoar, eu vou ajudar os pobres. O dia que o Senhor me abençoar, eu vou abençoar minha família. Mas quando nós temos revelação de que nós somos abençoados, nós nos tornamos generosos. É automático, eu sou tão abençoado. Então eu vejo alguém com necessidade, o que eu faço? Estou sempre abençoando. Porque o que diz Efésios 1:3? Que o Senhor Jesus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. O Senhor já nos abençoou. Você é abençoado, amém? É importante você ter essa revelação: eu sou abençoado. E essa bênção não está condicionada ao momento que eu estou vivendo. Porque às vezes o momento que você está vivendo é um momento caótico, é um momento de crise financeira, é um momento de enfermidade, é um momento de crise familiar. Mas o seu status diante de Deus sempre é de abençoado. Então uma pessoa generosa é porque ela teve revelação de que ela foi abençoada muito mais do que ela merece. E domingo passado nós falamos sobre isso também. Os 10 leprosos. Um voltou para agradecer. Só um dos 10. Mas sabe, tinha 9 judeus e um samaritano. Qual foi que voltou para agradecer? Diga assim: o samaritano. Porque o samaritano sabia que ele não merecia aquela cura. Mas em relação aos judeus, Jesus disse que Jesus tinha vindo para os judeus mesmo. Então por que eles não voltaram para agradecer? Porque simples, não, eu merecia essa bênção. Jesus não fez mais do que a obrigação dele de me curar. Mas o leproso não. O leproso, samaritano não, ele disse: eu não merecia. Isso aqui não era para mim. Então ele voltou para agradecer. Quando a gente entende que tudo que Deus fez por nós é muito mais do que nós merecemos, nós sempre teremos um coração grato. Lembra que eu ensinei vocês domingo passado? Quando alguém perguntar para você se está tudo bem, o que você responde? Muito mais do que eu mereço. Vamos treinar de novo? Está tudo bem com você? Muito mais do que eu mereço. Eu aprendi isso. Não importa enquanto a minha vida esteja no caos, eu estou vivendo, estou sendo abençoado muito mais do que eu mereço. Porque o que nós merecíamos? Qual que é o nosso merecimento diante de Deus? Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então o que eu mereço? Eu merecia a condenação eterna, eu merecia a morte, eu merecia o inferno. Mas o que Deus me deu? O perdão dos meus pecados, me deu a vida eterna, colocou o meu nome no livro da vida e ainda me chama de filho. É isso que Ele fez com você, Ele ainda te chama de filho. Então sempre, não importa o caos que você esteja, na situação mais profunda que você esteja, Deus vai te abençoar muito mais do que você merece. Ele tem te abençoado muito mais do que você merece. Sabe, irmãos, Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Esta semana, o Senhor me conduziu a falar com um pastor que me pastoreou tempos atrás. Porque a gente se desentendeu profundamente. Ele errou comigo,
Eu errei com ele depois. Eu reagi muito mal, da forma que ele errou comigo. Mas eu também errei. Porque é muito importante a gente entender isso, irmãos. A questão não é o que as pessoas fazem com a gente, é como que a gente reage. E essa semana Deus falou comigo, você reagiu muito mal. Eu fiquei incomodado com aquilo, eu não tinha mais o contato dele. Falei, Senhor, eu preciso falar com ele. Não importa o que ele fez, não quero saber mais, porque tudo cooperou para o meu bem. Sabe por quê? Deus falou comigo. Se aquilo não tivesse acontecido com você, onde você estaria hoje? Se toda aquela situação desagradável não tivesse acontecido, onde você estaria hoje? Na hora o Espírito ministrou no meu coração, nem pastor você seria mais. Falei, eu preciso falar com ele. Eu preciso dizer para ele que eu errei, pedir perdão e seguir a minha vida, porque cooperou para o meu bem, me abençoou. O que eu fiz? Entrei lá no Facebook, falei, fala comigo nesse contato. Ele me respondeu, mandei uma mensagem para ele, mandei um áudio para ele, falei, eu quero te pedir perdão. Eu sei que a gente se desentendeu profundamente, mas eu quero dizer para você que tudo aquilo que me aconteceu terminou em bênção na minha vida. Hoje eu sou muito abençoado e dou graças a Deus pelo rumo que as coisas tomaram. Porque talvez se a gente não tivesse desentendido, eu estava lá até hoje, infeliz, ou nem pastor eu seria mais. Falei, eu quero te pedir perdão, naquilo que eu errei com você, me perdoa. Eu vi que ele demorou para me responder. Ele depois, pastor, não esperava essa mensagem sua. E eu fiquei muito emocionado quando eu recebi essa mensagem, porque eu também falhei muito com você. E eu também quero pedir perdão para você. Falei, amém. Então vamos olhar para frente, como disse o apóstolo Paulo, esquecendo as coisas que para trás ficaram, prossigamos para que elas estão diante de nós, amém? Porque eu entendi isso, por que eu não vou perdoar? Eu não erro, porventura eu sou um pastor perfeito que não erro. Porventura eu também já feri pessoas, mesmo sem querer, às vezes com a imaturidade, com a falta de sabedoria, com palavras que não foi colocada no devido momento certo. Às vezes, na hora que a pessoa precisava, eu não pude socorrê-la, eu não correspondi à expectativa, e Deus vai ministrando isso ao meu coração. Você não tem falado sobre a graça? Viva a graça! E eu vi que era uma área da minha vida que eu precisava resolver. Porque toda vez que eu via a foto dele, eu ficava mal. Aquilo me incomodava. Falei, não está certo isso. Sabe, irmãos, um dia nós vamos chegar diante de Deus e vamos morar no mesmo ambiente. Amém? A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo é salvo. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação. Amém? Você crê em Cristo? Amém. Aquele que crê em Cristo vai estar lá. Porque não é por obras, não é por merecimento. Você fala, pastor, não merece. É verdade, mas você merece? Então nós vamos se encontrar lá. Então como que, se a gente tem uma situação não resolvida aqui, a gente vai se encontrar lá? Já imaginou uma coisa horrível? Poxa vida. Você não consegue olhar no rosto da pessoa aqui, vai olhar como lá? Paulo escreveu isso à igreja de Corinto e disse, irmãos, vocês não sabem que vocês vão de julgar os anjos no dia do juízo? Vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? E vocês não conseguem resolver os problemas entre vocês? Aí tem que levar o outro no tribunal. Paulo escreveu isso para a igreja de Corinto, falando, vocês não podem levar o irmão no tribunal. Resolva as coisas entre vocês. Às vezes a gente não leva no tribunal, mas a gente fica profundamente ofendido. A gente fala, para mim essa pessoa morreu, né? Exclui tudo das redes sociais, não quero mais ver. Às vezes é necessário de início. Fiz isso para preservar a minha alma. Mas chega uma hora que você tem que resolver isso. Chega uma hora que você tem que enfrentar, nós vamos se encontrar no céu lá e vai deixar para resolver lá. E se lá for tarde demais? E se eu perder o galardão porque eu não liberei perdão para alguém? Se eu chegar diante de Jesus, Jesus falar, olha, servo mau e negligente. Imaginou? Não, eu quero chegar lá e falar, servo bom e fiel. Amém, irmãos? Então é importante que a gente vive de forma graciosa. Quem será chamado de servo bom e fiel? É aquela pessoa que foi graciosa. Qual que é o servo mau e negligente? É aquele que foi legalista, moralista, olhava para Deus e achava que ele era mau, que ele colhia onde não plantava, tinha um olhar errado de Deus. Quem tem um olhar errado de Deus, vive também uma forma de se relacionar com as pessoas também errada.
Se a gente se relaciona com Deus de forma errada, a gente vai se relacionar com as pessoas também de forma errada. Amém, queridos? Então, talvez tem situações tão simples que você pode resolver, mas que tem impedido você de ser gracioso. Romanos capítulo 6, verso 14. Fala sobre um princípio. Quem aqui tem alguma área da sua vida para mudar? Levanta a mão. Você gostaria que mudasse? A minha já está levantada. Tem alguma área, não tem? Tem algum pecado aí que você ainda não venceu? Não precisa falar não. Mas eu sei que tem. Mas existe a diferença, irmãos, de você cometer pecado por deslizes. Aconteceu. Você estourou lá com seu patrão, seu empregado. Você estourou com seu filho. Você estourou com seu cônjuge. Você falou que não devia. Essas coisas acontecem. Mas é diferente quando isso acontece todo dia. É diferente quando isso acontece toda semana. Então aquilo passou a te dominar. Mas o que Paulo disse? Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele diz, então o pecado não tem domínio sobre vocês. Ele diz, não deve ter domínio sobre vocês. Por quê? Porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, quando um pecado ainda me domina, e eu sou escravo daquilo, é um sinal que eu não tive revelação da graça. Não o suficiente para vencer aquele pecado. Ele está dizendo que quem tem revelação da graça, vence o pecado. Por quê? Por uma questão muito simples. Porque você está lutando contra esse pecado ainda. Eu fiz isso por muito tempo. Todo dia eu chegava diante de Deus, eu lembro no início da minha conversão. Deixa eu contar o meu pecado aqui. Esse está vencido, posso contar. No início da minha conversão, eu tinha um colega de trabalho que ele era fofoqueiro. Mulher fofoqueira é feia. Mas homem fofoqueiro, irmãos, é 2 vezes mais. E lá tinha um que era desse jeitinho, era pior do que aquela mulher fofoqueira que você conhece. Fala, pastor, igual essa aqui não tem igual. Esse era um pouquinho pior. E todo dia ele chegava falando mal de alguém. E eu me converti, eu entendi que eu não posso falar mal dos outros mais agora. A hora que ele começava a falar, eu entrava na onda. A hora que eu vi, eu tinha pecado. Eu falei, que coisa, cara, de novo. Aí eu chegava em casa e falava, Senhor, amanhã eu não peco mais. Amanhã, a hora que ele falar, eu vou sair do ambiente, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu não vou endossar o que ele está falando. Sabe o que acontecia no outro dia? A hora que eu via, chega que estava escorrendo o veneninho assim. Eu falei, não. Irmãos, isso foi por meses. Todo dia eu chegava diante de Deus e eu prometi, amanhã eu não faço mais, Senhor. Me perdoa, amanhã eu não faço mais. Chegou um dia, eu aborrecido com aquilo. Cheguei e falei, nem consegui orar. Na verdade foi a oração mais profunda e eu não sabia. Eu, para mim, não tinha orado. Toda vez eu ajoelhava na minha cama antes de dormir. Aquele dia nem isso eu consegui. Aliás, até ajoelhei, mas não saiu nada, só chorei. Falei, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não dou conta de vencer esse pecado. Só falei isso. E fui dormir. Mas não sabia eu que aquela oração foi a oração mais assertiva que eu tinha feito. Por que aconteceu no outro dia? Nem lembrei disso. Eu tinha entregue, falei, Senhor, não consigo. Aconteceu que no outro dia, eu nem percebi, mas eu chegou no final da tarde e eu não caí no conto dele. Passou mais o segundo dia, o terceiro dia, uma semana. Eu comecei a olhar para trás e falei, mas não é que eu venci? Falei, mas não fecha. Por que na hora que eu estava me esforçando eu não vencia? A hora que eu falei, eu não dou conta, eu venci. Sabe por quê? Porque isso é ter revelação da graça. É você olhar para esse pecado e dizer, eu não tenho poder de vencer ele, mas Cristo tem poder de vencer por mim. É você chegar para Deus e falar, eu não consigo, eu não dou conta. Senhor, me ajuda, muda a minha vida. Isso é viver pela graça. Não é ficar amanhã, olha, não, agora eu vou ser diferente, agora eu vou mudar, amanhã eu vou ser diferente. Eu conheço muitas pessoas assim. Todas as pessoas que se mudam têm prazo de validade.
Acontece muito isso com os casais. A mulher fala, se não mudar, eu não quero mais você. Aí ele vem, pastor, me ajuda, porque se eu não mudar, minha mulher vai me deixar. Aí o que ele faz? Ele se esforça e muda. Só que ele mudou com a sua força. Qual que é o problema de quem muda pela sua força? Ele não vai conseguir manter. Aí daqui a pouco ele cai demais, o que a mulher vai dizer? Sem vergonha. Mentiroso, você não queria mudar nada. Era só para me ter de volta. Não, não é verdade. Ele queria mudar mesmo. Mas ele só não teve força, entendeu, irmãos? Amém? Ele não entendeu que tem que ser a graça de Deus, tem que ser o poder de Deus. Mas a mulher não quer saber. Fez para me enganar, pastor, eu sabia. Isso é um canalha, não muda nada. Foi só para me enrolar. Não, ele estava com boa intenção, ele quer mudar mesmo. Sabe? Nenhum dependente químico quer viver na droga, nenhum alcoólico quer viver no alcoolismo. Ninguém quer. Ele só não consegue sair daquela situação, mas o que Paulo diz? Quando nós temos a revelação da graça, o que acontece? Eu não fico prometendo coisas para Deus, eu peço. Amém, irmãos? Então não prometa mudança para Deus, peça. Então quem vive debaixo da lei, está sempre prometendo coisas para Deus, e ele nunca consegue cumprir. Mas quem vive pela graça não promete nada, mas ele pede tudo. Deus tem prazer de atender os seus pedidos. Você não acha que você está enchendo o saco de Deus, não. Não fica imaginando que você está perturbando, não. Quanto mais você pede, mais Deus tem prazer em você, porque Ele quer te abençoar, o prazer dEle é te abençoar. Então por que o Paulo disse, aquele que tem revelação da graça, ele sabe que ele não vence pecado. Aquele que tem revelação da graça, ele entende que as suas fraquezas é vencida clamando por Jesus. Amém, queridos? Diga assim, é pelo sangue de Jesus, é pela graça de Deus que eu venço os pecados. Tem irmãos que acham que quanto mais a gente fala da graça, vai banalizar aí que a pessoa vai pecar mesmo, ao contrário. Quanto você mais fala da lei, mais ele vai se esforçar e mais ele vai se frustrar. Mas enquanto mais você fala da graça, mais ele vai orar, mais ele vai pedir, mais ele vai buscar e ele vai ser liberto. Amém? A libertação vem quando nós temos essa revelação. Não é a minha força, não é eu que me mudo. Romanos capítulo 5, do 1 ao 2. Paulo diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, não é pelas obras, diga assim, pela fé. Fé e obras são coisas antagônicas. Ele diz, como que nós somos justificados diante de Deus? Diga assim, pela fé. Temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Amém? Você está firme nessa graça? Amém. Que é pela fé no Filho de Deus? É pela fé nele. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Volta lá o verso 1 e deixa projetado. É muito importante que você olhe a sua vida. Primeiro eu disse, você tem tido poder sobre o pecado ou o pecado tem dominado você? Se o pecado tem dominado você, é um sinal que você está vivendo pela lei e não pela graça. Se o Senhor Jesus me deu a capacidade de ser liberto do pecado, eu sou liberto pela graça, não pelo meu esforço. A outra pergunta é, você tem vivido em paz? Você tem tido paz interior? Você tem colocado a cabeça no travesseiro e tem dormido? Ou você tem perdido sono preocupado com as contas? Você tem perdido sono preocupado com a sua família, preocupado com o seu futuro? Porque a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus vive em paz. Sabe qual era a primeira frase que Jesus falava quando chegava no ambiente, numa célula? O que ele dizia? Diga assim, paz seja com vocês. Não é a primeira coisa que você cumprimenta o irmão? Graça e paz do Senhor Jesus. Porque a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. Nós não podemos ser aquela pessoa que cria tormento dentro do nosso lar. Nós somos pacificadores. Quem tem o Espírito de Deus, quem tem revelação da graça, ele tem paz de espírito. Ele sabe que não tem a ver com ele. Talvez você vai olhar para as suas contas, vai dizer, está tudo perdido, está tudo complicado, mas Deus é por mim. Não é o meu esforço que eu vou pagar essa dívida. Não é simplesmente por causa da minha inteligência. Não é por causa da minha habilidade, é porque o Senhor é por mim. Aí você descansa, entendeu, irmãos? Amém?
você está passando por uma enfermidade, você não vai perder a paz. Por quê? Porque você sabe que não importa o que dizem os médicos, o que importa é que diz os médicos dos médicos. E ele diz que ele tomou sobre ele todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Você não vai perder a paz quando você ficar enfermo, porque você sabe que você já venceu essa enfermidade. Ela não tem mais domínio sobre você, ela não tem poder sobre você, ela não vai te vencer, amém, amados? Você não vai perder a paz. Vem uma crise no seu casamento, você não vai entrar em pânico, desesperado, e agora o que vai ser de mim? Você sabe que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Você sabe que as coisas vão terminar bem para você, você vai continuar tendo paz. Diga assim: eu quero a paz de Cristo no meu coração. Então, se você tem vivido perturbado, é porque você ainda está olhando para você, confiando em você, assustado, porque é você que tem que fazer, é você que tem que mudar, é você que tem que achar uma saída, é você que tem que achar uma solução, está centrado em você. Mas quem tem revelação da graça, sabe que é Cristo que faz tudo por nós. Isaías 64 diz, verso 4, que desde a antiguidade não se viu, não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós cremos que Deus trabalha por nós, nós cremos que Deus luta por nós, nós cremos que a nossa vida vai terminar bem, amém, queridos? A última notícia que vão ter acerca de você vai ser uma notícia boa. Você nunca vai terminar a sua vida fracassada, sabe por quê? Porque Jesus disse que por meio dele nós somos mais do que vencedores. Sabe o que é ser mais do que vencedor? Imagina que o pastor Zeca seja um lutador de MMA, o melhor que tem. É só um exemplo, irmãos, vocês sabem. Vou contar, vai que os irmãos acham que é verdade, né? Imagina que eu seja o melhor lutador de MMA. Quem que é o melhor atualmente? Não é mais o Anderson Silva, eu sou das antigas. Depois que ele quebrou a perna, eu não assisti mais. Falei, não dou conta disso aqui não, é muito forte para mim. Enfim, vamos pegar o melhor lutador de MMA. Imagina que eu esteja lá no ringue e luto. Na verdade, as pessoas às vezes que ganham são os que mais apanharam. Mas eles resistiram. Mas venceu. E eu chego em casa todo lascado. Mas minha esposa falando, eu não aguento ver meu marido lutar, apanhar. Vou assistir Netflix aqui. Assistir uma novela, um seriado. Novela não, na misericórdia, seriado. Aí eu chego lá, todo machucado. Mas eu chego com o cheque na mão. $1 milhão. Eu falei, está aqui. Eu venci. Eu ganhei. O que a minha esposa fez? Nada. Só desfrutou. Ela é mais do que vencedora, mais do que eu. Por quê? Porque ela não batalhou para conquistar aquilo. Sabe por que você é mais do que vencedor? Porque Cristo é quem lutou por você. Cristo é quem batalhou por você, para que você receba gratuitamente. Ele levou as chicotadas, ele foi ofendido, ele foi morto, ele sofreu para que você tivesse vida. Ele tomou sobre ele as doenças, ele ficou enfermo para que você tivesse saúde. Paulo disse que, embora Jesus sendo rico, ele se fez pobre, para que através da sua pobreza em tudo você fosse enriquecido, você fosse próspero, você tivesse muito recurso, amém? Porque ele apanhou no nosso lugar, ele sofreu no nosso lugar, por isso que nós somos mais do que vencedores, porque é ele que luta por você. Você só se posiciona e desfruta, você só recebe. Em 1 João capítulo 4, do verso 16 ao verso 19, a segunda pergunta é, você tem tido paz, amém? Se você não tem tido paz, é que você ainda está lutando com as suas forças, mas creia que Cristo lutou por você. Só receba o favor de Deus. Terceiro, é importante que você se sinta amado. A palavra sentir é um pouco complicada, não gosto dessa palavra, mas que você tenha revelação de que você é amado, amém? Diga assim, eu quero ter revelação de que eu sou amado. Olha o que diz o texto, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Olha que coisa poderosa. No que você tem confiado? No quanto você ama Deus? João está dizendo, não confie nesse amor. Esse amor é falho. Lembra de Pedro? Pedro disse, Senhor, por ti eu dou minha vida.
Jesus olhou para ele, Pedro, não, Senhor, eu te amo, que se o Senhor morrer, eu morro junto. Eu vou estar junto com o Senhor lá. Pedro, antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes. Sabe o que aconteceu? Quando disseram, esse é discípulo de Jesus, o que Pedro disse? Nem conheço, você está profundamente equivocado. Nem sei quem é Jesus. E a hora que o galo cantou realmente de manhã, ele olhou para trás e ficou profundamente decepcionado consigo mesmo. Porque ele disse para Jesus, contigo eu dou minha vida. Por você eu morro. Mas João, o apóstolo amado, em nenhum momento falou isso. Se você ler o Evangelho de João, é o único lugar que ele vai dizer o discípulo a quem Jesus ama. Quem é o discípulo amado? É João, ele está falando dele mesmo. Ele diz, o discípulo a quem Jesus ama, falando dele, não prometeu nada para Deus, não prometeu nada para Jesus, mas ele sabia que ele era amado. Os outros também eram amados por Jesus da mesma forma, mas não sabiam. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus estava na cruz, quem estava lá aos pés de Jesus? Era Pedro ou era João? Jesus olha para João e diz, eis aí Maria, sua mãe. Mulher, eis aí seu filho. Sabe quem estava com Jesus na hora difícil? Quem sabia que era amado por Jesus. Quando nós sabemos que nós somos amados pelo Senhor Jesus, não importa o que aconteça, a gente nunca abandona a fé. Sabe por quê? Porque não importa a crise que venha, você fala, eu sou amado, Ele vai me tirar dessa. Eu sou amado, Ele vai mudar a minha situação. Eu sou amado, Ele está olhando para mim. Eu sou amado, vai cooperar para o meu bem. Eu sou amado, Ele vai me tirar dessa circunstância terrível. Eu sou amado, Ele vai cuidar de mim. Ele não vai me deixar desamparado. Amém, irmãos? É nesse amor que a gente confia. É você saber que você é amado pelo Senhor. Sabe por que você é abençoado? Sabe por que as coisas vão dar certo na sua vida? Porque você é amado. João disse, é nesse amor que nós confiamos. Ele diz, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Que amor? O amor que Ele tem por nós. Todo aquele que permanece no amor, que amor? No que eu tenho por Deus? Não. No que Deus tem por mim. Então, todo aquele que permanece nesse amor que Deus tem por nós, permanece em Deus e Deus nele. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, tudo é você ter essa revelação, eu sou amado pelo Senhor. Isso não é uma revelação qualquer, é a revelação mais profunda. Essa não é uma palavra para novo convertido, essa é uma palavra para crente maduro. Você precisa ter revelação todos os dias de que você é amado por Deus. Todo novo convertido sabe disso. O problema é o velho convertido, que esquece que é amado. E começa a confiar nas suas obras, nas suas ações. Desta forma, o amor está aperfeiçoado em nós. Para que no dia do juízo tenhamos confiança. Confiança no quê? No quanto nós somos amados pelo Senhor. Entendeu agora, irmãos? Amém? Por que eu vou chegar diante de Deus pleno? Porque eu sei que eu sou amado. Sabe por que você vai chegar lá? Com intrepidez. Porque você sabe que você é amado. Você é amado por Ele. Tenhamos confiança. Porque neste mundo nós somos como Jesus. Jesus, quando foi batizado, ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é meu filho. É o quê? Amado. Mais do que isso. Em quem eu tenho alegria. Você consegue olhar para você e consegue crer que Deus tem alegria em você? Mas aí você olha para a sua vida, pastor, mas o que eu estou fazendo, não tem como Ele ter alegria em mim. Mas a alegria que Ele tem por você, não tem a ver com aquilo que você faz. Tem a ver com quem em você tem depositado fé. Então por que nós somos como Jesus? Presta atenção nisso. Porque nós cremos em Jesus, amém? Então sabe quando que você vai mudar? E você vai corresponder à expectativa de Deus? É quando você entender isso. Deus já tem alegria em mim. Quem aqui tem mais de um filho? Levanta as mãos, deixa eu ver, mais de um filho. Quem aqui tem um filho? Só um. Quem aqui tem 5 filhos? Brincadeira. Talvez você que tem 2 filhos, você vai saber entender um pouco melhor isso. Qual filho que você ama mais? Mas pastor, eu amo os 2. Ou você que tem um, quando você tiver o outro, você vai amar um mais do que o outro, sim ou não? Não.
Sermos dois. Agora, vamos falar a verdade. Imagina que um estudioso, obediente, dedicado, honroso, todo mundo fala bem dele, mas o outro só chega uma notícia da escola, ó, brigou com o colega, olha, não presta atenção em nada, roubou a caneta do colega, bateu no outro. A pergunta é, em quem você tem mais alegria? Em quem você tem mais prazer? Você ama igual, não ama igual? Mas tem alguém que você tem mais prazer. Então o que acontece? A palavra de Deus diz para nós não entristecermos o Espírito de Deus. Porque Deus ama todos iguais. E Deus tem alegria em todos. Mas existe aqueles que Deus tem mais alegria. Agora, como que eu, de fato, alegro Deus? É eu olhar para Deus e entender, Ele já tem alegria em mim. Se eu não entender que Ele está contente comigo, o que acontece? Eu não me importo com a ação dEle. Não importa. Por uma questão muito simples. Eu não sei que eu sou amado. Eu não sei que Deus tem prazer em mim. Então o que eu faço ou deixo de fazer não importa. Mas a partir do momento que você sabe que Deus já tem prazer em você, você vai querer corresponder ao Pai. Eu lembro quando eu era criança, eu era muito bom em matemática. Depois eu me enferrujei. Mas eu era muito bom em matemática. O que o meu pai falava? Chegava alguém e falava, esse menino é bom em matemática. O que eu fazia? Batia até um desespero. Rapaz, se um dia ele colocar uma conta e eu não conseguir fazer. Eu queria corresponder ao meu pai. Porque ele falava, você é bom em matemática. Então é natural. Quando eu chego e falo para você, eu tenho prazer, eu tenho alegria em você. O que você vai fazer? Você quer corresponder. Isso não vai te deixar folgado, não. Você vai dizer, eu quero alegrar mais o meu pai, eu quero fazer melhor, eu quero fazer ainda mais bem feito. Amém, irmãos? Porque você entendeu que Deus tem prazer em você. Deus tem alegria em você. Apesar dos seus defeitos, apesar das suas fraquezas. E o que vai te mudar é você ter essa revelação. Porque neste mundo você é como Jesus. Você crê nisso? Você é amado como Ele. Ele disse, este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Verso 18. No amor não há medo. Talvez você está com medo de ir para o inferno. Você tem medo de ir para o inferno, irmãos? 99% dos crentes têm esse medo. Mas você não precisa ter se você está em Cristo. Ele diz, no amor não há medo. Se você sabe que você é amado por Ele, você não tem medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo implica castigo. Você está olhando para Deus esperando Ele te castigar. Mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo não sabe que é amado. Quem sabe que é amado não tem medo. O filho que sabe que é amado pelo pai não tem medo do pai. É ou não é verdade? O filho que sabe que é amado não tem medo. Se a mãe fala, eu vou contar para o seu pai, ele vai dar risada. Ah, pode contar. Porque ele sabe que ele é amado pelo pai. O verso 19, João diz assim, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. João 17, verso 23. Próprio Jesus, ele diz, eu neles e tu em mim. A oração de Jesus foi essa. Que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes assim como amastes a mim. Você tem noção quanto você é amado por Deus? Você crê que Deus ama Jesus, o seu filho? Amém? Sim ou não? A oração de Jesus é, eu oro para que eles tenham essa revelação, que assim como eu sou amado por ti, eles também são amados. Então assim como o Pai ama Jesus, o Pai ama você. Amém? É isso que ele está dizendo. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes assim como amastes a mim. Porque às vezes você não crê que você é amado por Deus. Mas você crê que Jesus é amado por Deus. E essa é a base. Jesus está dizendo, assim como eu sou amado pelo Pai, vocês também são amados pelo Pai. Então o que eu preciso para receber esse amor e ter revelação desse amor? Crer e entregar minha vida para Jesus. Você fez isso? Você crê em Jesus? Você tem Ele como seu Senhor? Amém? Então você é amado. Para concluir, 1 Coríntios 15, do 9 ao 10, Paulo diz uma coisa interessante. Ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja
de Deus. Sabe quem tem revelação da graça? É quem olha para si e diz: eu sou o menor, eu não sou o maior. Eu sou o mais insignificante. Eu não sou digno de nada. Uma pessoa que tem revelação da graça, ela é humilde. Ela não olha para a sua capacidade, ela olha para aquilo que Deus fez na vida dela. Ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos. Só que, se a gente parar só por aí, vai ficar um vitimismo sem graça. Você conhece alguém assim? Ela só se vitimiza. Mas Paulo não parou aí. Paulo disse o que no verso seguinte? Mas, pela graça de Deus, diga assim, pela graça, ele diz: eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Esses dias o irmão me perguntou para mim: pastor, eu não tenho que descansar na graça? Por que eu tenho que fazer as coisas? Falei: você está achando que graça é sinal de apatia? Não, graça é sinal de descanso. Mas Paulo disse que quando ele descansou, ele trabalhou mais do que todos os outros. Então nós trabalhamos mais do que todos os outros, porque nós trabalhamos no descanso de Deus. Amém? Nós não trabalhamos com a força do nosso braço. Nós não trabalhamos com a força natural. Nós trabalhamos com a força de Deus. E aí nós trabalhamos muito mais do que os outros. Então, quando nós falamos de descanso, nós não estamos falando de paralisia, nós não estamos falando de apatia, nós estamos falando de vigor, de força, de você levantar de manhã com motivação, cheio de coragem, dizendo: Deus vai abençoar o meu dia vai ser uma bênção, eu vou trabalhar, eu vou produzir, Deus vai me dar saúde, aonde eu colocar as mãos vai ser abençoado, onde eu pisar os pés as portas vão ter que abrir, e o mar vai se abrir diante de mim, porque Deus é comigo. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Ele diz: mas não eu, mas Deus que habita em mim, há de me fortalecer, há de me dar sabedoria, há de me dar vigor, alegria, motivação para fazer as coisas, vida, para que eu possa executar o propósito dele. Por que Paulo trabalhou mais do que todos os outros? Porque ele sabia: eu não mereço, eu sou o pior de todos, porque eu persegui a igreja de Deus, então agora eu tenho que trabalhar mais do que eles. Entendeu, irmãos? Amém? Quem tem revelação da graça trabalha mais. Mas esse trabalho não é cansativo. Esse trabalho não é esgotante. Ele está sempre encorajado e motivado. Ele está cheio de disposição. Irmãos, eu nunca vi alguém cheio do Espírito Santo desmotivado. Quanto mais você tem da vida de Deus, mais energia, ânimo você tem. Você vai ser um encorajador de pessoas, porque você está cheio do Espírito, da graça de Deus. Amém? Então, quando nós falamos de descansar em Deus, nós não estamos falando de estar numa rede, que a gente imagina isso, descansar o quê? Estou na praia, deitado numa rede, e curtindo, parado, e as pessoas me servindo. Esse não é o conceito de Deus. O conceito de Deus é: nós trabalhamos no descanso dEle, nós trabalhamos pela força dEle, nós fazemos pelo vigor dEle, amém? Então, quem tem revelação da graça é humilde e trabalha dobrado, mas ele não vai se desgastar. Ele não vai reclamar: ai meu Deus, como que a minha vida está cansativa. Eu conheço muitos pastores assim. Toda vez que você senta para conversar com ele, reclama: ai, o ministério está me consumindo, está me desgastando. Não, você não pode olhar assim. Se o trabalho tem desgastado, se o ministério tem desgastado, é porque você está fazendo com a sua força. Mas se você fazer pela força de Deus, não importa o que venha, você sempre vai ter vida e energia. Amém? Então eu gostaria de concluir. Se coloca de pé. Só para parecer que está acabando. Pode deixar lá o texto que estava, 1 Coríntios 15, verso 10. Paulo diz que quem tem revelação da graça serão pessoas frutíferas. Tudo que ele faz prosperará. Aonde ele coloca as mãos é abençoado. Sua célula se multiplica. Sua empresa prospera. Sua família vive de forma abundante. As coisas mudam na sua casa. Muda no seu trabalho. Muda no seu ministério.
Porque Paulo disse, um planta e outro rega, mas vem de Deus o crescimento. Ele entende que ele não tem poder de mudar ninguém, mas ele ora e clama e Deus muda tudo aquilo que está à volta dele. Ele diz, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele diz, a sua graça para comigo não foi inútil. Como que a graça se torna inútil? Quando nós não entendemos que o Senhor nos chamou para frutificar. Esse ano é o ano da multiplicação. Nós temos orado para que as nossas células se multipliquem 2 vezes no ano. Todo ano se multiplica. Tem se multiplicado. Esse ano nós oramos, vai multiplicar 2 vezes. No primeiro e no segundo semestre. Nós lançamos um desafio de batizar esse ano 100 pessoas. Já batizamos 31. E vou marcar mais um batismo. No final de semana agora tem o ser, no próximo eu vou fazer outro batismo. Quem desejar batizar, nós vamos batizar. Porque o Senhor nos chamou para dar frutos. Amém? Se for preciso fazer batismo toda semana, vamos fazer toda semana. Porque o Senhor nos chamou para frutificar. A graça de Deus não pode ser inútil. Sabe o que é ser inútil? É Deus colocar diante de nós todo o seu poder disponível, toda a sua unção, toda a sua artilharia, todas as suas ferramentas, e você fala, não, eu prefiro a minha. Fala, não, eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer com a minha força, eu quero fazer com a minha capacidade. Isso é tornar a graça de Deus inútil. Mas quando você ora, jejua e clama, você faz com que a graça de Deus se manifesta na sua vida e ela se torna útil na sua vida. Então a pergunta que eu quero trazer para você enquanto o louvor sobe talvez você está aqui e tem talvez algum pecado que você ainda não venceu. Usa a arma que Deus te deu. Não torne a graça vã. Ele já te deu autoridade sobre esse pecado. Mas você não vai prometer. Você vai clamar com Ele, vai dizer, Senhor, muda a minha vida. Ou talvez você está aqui e você é alguém que não tem desfrutado de paz. Tua vida tem sido um tormento, você não tem dormido direito, você vive ansioso, ansiosa, com síndrome do pânico. Talvez com depressão, perturbada emocionalmente. Você não consegue ter paz. Você vai sair da lei e vai vir para a graça e vai descansar. Deus já lutou por mim. Eu sou mais do que vencedor. Você vai pedir, Senhor, me dê revelação dessa verdade. Mas talvez você não se sente amado por Deus. Quer dizer para você que você não precisa se sentir amado por Deus. O sentimento, ele não é algo importante. Ele é secundário. Ele até pode ser importante, mas ele é secundário. Porque sentimento é consequência de crenças e pensamentos. Então, assim como eu creio e eu penso, eu sinto. Então você precisa crer que de fato Deus ama você. E Paulo diz que a prova de que nós somos amados por Ele, não é que tudo está dando certo na minha vida, não é que não tem nada errado na minha vida, é que Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele provou que nos ama enviando o seu Filho. Então você só precisa crer. Deus me ama. Como? Por que eu tenho que ter essa confiança? Porque Ele enviou o seu Filho e o Filho dele morreu no meu lugar. Uma vez que você crê que você é amado por Ele, pode ter certeza, todos os medos vão embora, todas as suas preocupações vão embora. Você vai ter um coração humilde de entender que não tem a ver com você, não tem a ver com a sua força. E sabe o que vai acontecer? Tudo na sua vida vai frutificar. Seu ministério vai ser frutífero, seu financeiro vai ser frutífero, você vai ser uma pessoa saudável. Não é que você não vai ficar doente, mas nenhuma doença vai ter mais poder sobre você. Ela vem, mas você vence ela. Vem as crises financeiras, mas você sai do outro lado, cheio de energia, vigor, sabendo que Deus é por você e não contra você. Feche os teus olhos, eu quero que você ore agora. Ore la masere kamaya surere manasore kamaya idi manarado priya sere kamaya serere se ore kama surere sere amasoreres. Espírito de Deus,
Libere a tua revelação nessa noite, revelação da tua graça, do teu amor, da tua paz. Jesus, eu declaro sobre esse coração angustiado, com medo, apavorado, sem saber o que vai ser do futuro. Traga a revelação, Pai, de que o Senhor já está lá no futuro com ele. O Senhor já escreveu o futuro dele termina bem. Pai, que ele tenha essa revelação nessa noite, Pai, de que ele é amado, de que ele é perdoado, que ele não precisa viver mais angustiado, com medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Eu declaro daqueles que têm medo de ir para o inferno, Pai, seja removido e ele entregue a vida dele para o Senhor nessa noite, e nunca mais tem esse medo. Eu declaro sobre aqueles que estão vivendo escravos de algum pecado, Espírito de Deus revela a ele, que é só ele pedir, é só ele clamar, é só ele dizer: Senhor, eu quero ser liberto, eu quero ser livre, me ajude, e o Senhor virá. Oh Jesus, o Senhor diz que aquele que vem a Ti, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Pai, nós estamos aqui clamando nessa noite, clame por ele. Quero ouvir você clamando por ele. Clame por ele nessa noite, fala com ele. O que tem angustiado o teu coração? O que tem trazido aflição? O que tem trazido preocupação? O que tem roubado o teu sono? O que tem te feito frustrado, decepcionado? O que tem te feito apavorado? Lança sobre ele agora essa ansiedade. Lança sobre ele agora essa ansiedade. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida desses irmãos a revelação da tua graça, a revelação do teu amor. Pai, que ele seja fortalecido no Senhor, no seu forte poder. Eu declaro sobre aquele que está debaixo de culpa, de condenação, de acusação do diabo, seja agora em nome de Jesus, Pai, revelado ao coração dele, ao coração dela, de que o Senhor colocou no mar do esquecimento todos os nossos pecados, e deles o Senhor não se lembra mais. Traga a revelação, Pai, de que nós somos perdoados, uma vez em definitivo, para todo sempre. Oh Espírito de Deus, clame por ele, no meio desse louvor, tenha a revelação do amor dele, da paz dele, da graça dele, do perdão dele, da força dele, do vigor dele, da frutificação que vem dele. Ore calama soreremana soreres. Declare. Portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Diga pra ele. Não temas ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso essa batalha, Declare. não há o que temer. Declare. Todo tempo tu Você é guardado por ele. Não temas ondas da tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso essa batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu te muralhas caem, Elas caem, portas se abrem, elas se abrem. eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, Não há. eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz.
nós não Sua tememos. voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Oh Espírito de Deus, traga essa revelação, Pai, de que nós somos guardados o tempo todo pelo Senhor. Não há impossíveis para Ti, não há limites, porque nós cremos em um Deus ilimitado. Jesus, traga essa revelação, traga essa verdade ao nosso espírito, e que saiamos daqui nesta semana com o nosso coração tendo a revelação da Tua graça, de quem o Senhor é, e possamos manifestar, evidenciar essa revelação que temos recebido, que nós seremos frutíferos, nós seremos humildes, nós vamos reconhecer as nossas fraquezas, nós vamos viver em paz, lançando fora todo medo. Nós estaremos seguros em Ti e nada nos dominará. Nós seremos livres, porque o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça e não mais do jugo da lei. Nós declaramos essa verdade revelada ao nosso espírito. Diga assim: eu creio que o Senhor Jesus Cristo tomou sobre Ele, naquela cruz, todos os meus pecados e me perdoou em definitivo todos os meus pecados, do passado, do presente e do futuro. Eu creio que eu sou amado por Ele, não por sentimento, mas por sua obra na cruz, e eu recebo esse amor dele por mim, e eu recebo a sua paz, a sua alegria, e eu recebo também um coração ensinável, humilde e frutífero, porque é Deus que faz tanto querer quanto realizar na minha vida. Aleluia. Vamos aplaudir por Ele. Aplauda Jesus.